E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula do curso de Teoria Musical, Harmonia e Louvor. Se você ainda não acompanha o nosso curso, essa é a nossa quarta aula. Na primeira a gente viu as escalas diatônicas ou escalas maiores, depois a gente viu a escala cromática, depois a gente viu ali toda a fundamentação teórica para a formação dos acordes e também já com dicas práticas ali de acordes principais que você deveria aprender, como é que você poderia usar esses acordes. E hoje eu quero falar sobre a primeira parte de um tema que é bem recorrente, é bastante popular, que é como você pode aprender a tocar sem cifra. E tem uma teoria por trás disso, não é simplesmente uma coisa do além, um dom para as pessoas que conseguem tocar sem cifra. Aí o pessoal fala, né, o cara consegue tocar de ouvido. Até é verdade, muita gente tem essa habilidade de tocar de ouvido sem depender de cifra, mas existe uma teoria por trás que pode te ajudar, independente de você ter facilidade ou não, para tocar sem cifra. E eu quero começar esse assunto hoje e dizer que é importante que você tenha a base das aulas anteriores, porque senão fica um pouco mais difícil de você entender como é que funciona essa teoria por trás da habilidade de tocar sem cifra. E se você quiser, dá uma olhadinha lá no nosso site, tem o nosso livro também, ele é gratuito, você não precisa fazer nenhum cadastro, é só entrar e fazer o download. Tem bastante conteúdo também no site, tem essas aulas todas que eu já mencionei aqui também, bastante interessante para quem está querendo aprender mais sobre teoria musical para usar na igreja, para poder aperfeiçoar o louvor. Antes da gente começar, como de costume, vamos ler aqui um versículo bíblico para a gente nos inspirarmos para essa aula, que está lá em 1 Coríntios, o capítulo 14, o versículo 15, que diz: "Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento." A nossa essência aqui da nossa aula, que é a aula sobre o campo harmônico, é ter esse entendimento para que a gente também possa prestar a Deus aí um culto mais agradável, um louvor mais agradável. O fato da gente aprender e de alguma forma também evoluir, não depender de cifras, pode melhorar a nossa habilidade para tocar, a nossa capacidade de servir a Deus. Então por isso que eu acho que esse versículo ele emoldura bem a nossa aula de hoje. Beleza? Vamos lá então. Campo harmônico é a primeira parte teórica que eu diria, que é muito importante para qualquer pessoa que queira improvisar, que queira tocar sem cifra e coisas do tipo. Por quê? Porque o campo harmônico tem uma... Se você for procurar uma conceituação teórica, ele vai ter aí um conceito todo rebuscado, com técnica e não sei o quê. Eu vou evitar trazer esse termo técnico, até porque o nosso curso aqui ele é bem prático, né? Ele é bem acessível, a linguagem é tranquila. Eu vou dizer para você o que é campo harmônico na minha opinião. Campo harmônico nada mais é que o conjunto de acordes de determinada tonalidade. Quer dizer que só tem esses acordes? Não, mas são os acordes mais comuns. Por exemplo, na tonalidade de Dó maior. Lembre-se que tem tonalidades maiores e menores. A gente ainda não falou das escalas menores nesse curso. A gente vai falar logo em seguida. Mas pensando na tonalidade maior, qual é o campo harmônico no caso aqui de Dó maior? Ele é um conjunto de acordes que ele encaixa bem, ou seja, ele encaixa perfeitamente, na verdade, com a escala diatônica de Dó. Então, no caso do campo harmônico de Dó, a gente teria aqui, né, um horizonte, né, um conjunto de acordes aqui. Esse aqui é um diagramazinho, né, da teoria dos conjuntos, para quem lembra da matemática básica aí, que tem alguns acordes dentro. A gente tem todos esses acordes, são 7 acordes, que fazem parte do campo harmônico de Dó. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a grande probabilidade é que você, numa música em Dó maior, você encontre esses acordes, apenas esses. Vai ter exceções? Sim, vai ter exceções. Mas eu diria para você que 90% das músicas, pelo menos das músicas populares, músicas mais simples, você vai tocar basicamente os acordes do campo harmônico da tonalidade. Então, se a música é em Dó, você vai tocar sempre um desses 7 acordes aqui. Qual é o acorde? Aí depende da melodia, depende da intenção ali do compositor, mas provavelmente vai ficar dentro desse universo aqui de 7 acordes, que é o campo harmônico de Dó maior. E já explicando aqui para você como que isso te ajuda a tocar sem cifra. Se você souber qual que é o campo harmônico de todas as tonalidades, você vai saber os acordes que cada tonalidade tem, e com base nisso, a tua chance de errar na hora de tocar é muito menor. Como assim? Por exemplo, vamos imaginar que você quer tocar uma música que é em Dó, você conhece a música, mas você não sabe a cifra, você não está com ela nesse momento. Se você souber que uma música em Dó maior tem uma grande probabilidade de só ter esses acordes aqui, na hora que você for tocar, você vai eliminar uma série de outros acordes. Por exemplo, aqui não tem, por exemplo, um Ré maior. Então a chance de você ter um Ré maior numa música que é em Dó maior existe, obviamente, como eu falei, existem exceções, mas a chance é pequena.
Por quê? No campo harmônico de Dó, o acorde normal, o acorde que faz parte do campo harmônico é o Ré menor. E assim por diante. Então você dificilmente vai ter, por exemplo, um Sol sustenido. Pode ter? Pode até ter. Mas não é comum. O comum é você ter o acorde Sol maior. Entendeu? Então você sabendo quais são os acordes do campo harmônico facilita muito. E aí na aula seguinte eu vou ensinar vocês como saber os principais acordes de cada campo harmônico, porque aí a chance de você errar diminui ainda mais. Tá bom? Mas como é que a gente forma um campo harmônico? Antes de eu explicar como se forma um campo harmônico, eu preciso trazer mais um conteúdo aqui, teórico, que é muito importante também que você saiba, porque ele vai ajudar você a entender como se forma um campo harmônico, que é o conceito de tétrade. Na aula passada sobre acordes, eu ensinei a vocês as tríades, que são as 3 notas que formam os acordes. A gente tem tríades maiores e tríades menores. Toda tríade, só recapitulando lá a aula passada, toda tríade é formada pela tônica, a terça e a quinta do acorde, da escala cromática, desculpa. Então, se você está no acorde Dó, você vai pegar a escala cromática de Dó, vai ver qual que é o primeiro intervalo, o terceiro intervalo e o quinto intervalo, e nisso você forma um acorde. Se a terça for maior, o acorde é maior, se a terça for menor, o acorde é menor. Então aqui é muito parecido, a tétrade é a tríade acrescida de mais uma nota, que sempre vai ser uma das 2 sétimas, tá? Então o conceito de tríade aqui, de tétrade, desculpa, é a tríade mais uma sétima, tá? Qual sétima? Lembra que tem 2, né? Tem a sétima maior, que é o 7M, que a gente simboliza assim, e tem a sétima menor, que é o B7 aqui. Qual das 2 sétimas que a gente vai usar? Aí depende de qual é a tonalidade da música. Por exemplo, na escala de Dó, se a gente vai tocar no campo harmônico de Dó, a tétrade precisa ter as notas da tétrade precisam ser notas da escala de Dó. Então, por exemplo, eu já tenho aqui, né, o Dó, o Mi e o Sol, que é a tríade de Dó, então são 3 notas da escala de Dó, e agora eu preciso escolher uma das sétimas. Qual sétima aqui é uma nota da escala de Dó? Si bemol está na escala de Dó? Não. Si está na escala de Dó? Sim. Então, neste caso aqui, se a gente fosse formar a tétrade do acorde Dó maior, seria Dó maior com sétima maior, tá? Um cuidado aqui sobre as tétrades. Tem muita gente que gosta da tétrade e quer usar ela o tempo todo. Esse é um cuidado que você precisa ter. Nem sempre a tétrade é melhor do que a tríade. É um acorde mais completo, ele faz parte do campo harmônico. Você pode usar sempre? Sim, até que pode. Só que nem sempre ele vai soar tão bem quanto a tríade. Aí depende muito da melodia. Porque às vezes a nota da tétrade, por exemplo, o Si, a nota Si aqui no acorde Dó, ela pode entrar em conflito com uma nota da melodia. Por exemplo, se você vai tocar uma música qualquer, que a nota da melodia dentro do acorde Dó é a própria nota Dó, a hora que você coloca o Si, vai ficar muito próximo. Vai ter um Dó aqui da melodia e você no acorde vai estar tocando um Si que está bem próximo. Isso pode gerar uma tensão que às vezes não fica tão boa. Às vezes fica bom, às vezes não. Então, é um cuidado que você precisa ter. Não existe uma regra de você só deve usar tríades ou só deve usar tétrades. Acho que aqui o que vale é o bom senso, de você conhecer o acorde, conhecer a melodia e experimentar e ver se fica bom ou não. Tá? Então, é bom ter esse respeito à melodia. Beleza? Deu para entender o que é tétrade? Eu falei sobre isso de forma bem rápida aqui, porque é bem simples mesmo. A gente, quando forma campo harmônico, a gente sempre vai pensar em tétrade, certo? Não é obrigado a usar a tétrade, mais uma vez aqui, mas a gente pensa sempre no campo harmônico em tétrades, porque é o acorde mais completo. Beleza? Vamos lá então. Como que se forma um campo harmônico? Então, eu vou trazer aqui com um exemplo de Dó maior, e ele se aplica para outras tonalidades também. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é a escala maior aqui de Dó maior. Então, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que são as 7 notas da escala de Dó maior. Tranquilo? A gente sempre começa pela escala diatônica. Por isso que eu falei lá no início que a escala diatônica é tão importante para a teoria musical, que ela embasa todo o restante do conteúdo. E como é que a gente forma um campo harmônico? A gente pega as notas da escala e transforma em acordes. Então, por exemplo, eu tenho 7 notas na escala, eu vou ter 7 acordes no campo harmônico. Então, eu vou transformar a nota Dó em um acorde Dó, que vai ser maior ou menor, com sétima maior ou com sétima menor. Eu vou pegar a nota Ré e transformar num acorde Ré, que também pode ser maior, menor, com sétima maior ou sétima menor. E assim por diante. Todas as notas da escala vão virar acordes. Então, eu terei 7 notas e 7 acordes baseadas nessas notas. Beleza? Essa é a essência da formação de um campo harmônico. Decidir se é Dó maior ou menor, Ré maior, Ré menor,
a segunda parte aqui da nossa aula, beleza? Vamos lá então. O acorde Dó. Se eu fosse formar aqui o acorde Dó para respeitar a escala de Dó maior, eu não posso ter nenhuma nota fora da escala. Então, a gente já viu, né, que eu tenho a primeira nota aqui, que é a nota Dó. Eu vou escolher uma das terças para ver se o acorde é maior ou menor. Mi bemol faz parte da escala de Dó? Não. Então, eu vou usar a terça maior. Então, já sei que esse é um Dó maior. A quinta já está aqui. E qual das duas sétimas que eu vou usar? A sétima maior, porque a nota Si faz parte da escala de Dó e a nota Si bemol não faz. Então, o nosso primeiro acorde tétrade do campo harmônico de Dó maior é um Dó com sétima maior. É um Dó maior com sétima maior. Tá? A gente sempre que faz a notação musical, sempre que a gente faz tétrade, a gente escreve a sétima antes das outras dissonâncias. Então, por exemplo, se fosse um Dó com sétima e nona, a sétima sempre vem antes da nona. Se fosse um Dó com sétima e quinta aumentada, por exemplo, você teria o Dó com sétima e a quinta aumentada aparece depois. Por que isso? Porque a tétrade, a sétima no caso, né, faz parte da tétrade e a gente entende que a tétrade é o acorde base. Tá? Então as dissonâncias, eu estou explicando uma coisa porque isso provavelmente você já viu em alguma cifra. Dó com sétima e quarta, por exemplo, pode ter. Ah, mas o 4 não vem antes do 7, o intervalo? Sim. Só que a sétima, a gente entende que ela é parte do acorde. Então, a gente sempre escreve a sétima antes das outras dissonâncias. Mas são parênteses aqui para você. Beleza, já tenho o primeiro acorde do meu campo harmônico. A segunda nota da escala de Dó é o Ré. Então, agora eu tenho que fazer com que a nota Ré vire um acorde que respeite a escala de Dó. Então, aqui eu tenho os intervalos da escala de Ré. Aqui, no caso, é a escala cromática, né? E eu vou ver aqui quais dessas notas aqui fazem parte da escala de Dó maior. Então, eu tenho o Ré, que já faz parte da escala. Qual das duas terças eu vou escolher? O Ré maior é um Ré com Fá sustenido. Fá sustenido está na escala de Dó? Não. Então, no caso aqui, eu vou pegar a nota Fá, que é a terça menor. Então, eu já sei que o segundo acorde do campo harmônico de Dó é um Ré menor, porque a terça é menor. Depois eu vou pegar a quinta nunca tem variação. E eu vou escolher uma das duas sétimas. A sétima maior da escala de Ré é o Dó sustenido. E a sétima menor é o Dó. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher o Dó. Então, nesse nosso acorde aqui, Ré, ele vai ser um Ré menor, porque a terça é menor, com sétima menor. Beleza? Esse é o segundo acorde do campo harmônico de Dó. Essa mesma dinâmica a gente faz para todas as notas. Vou pegar a nota Mi, transformar num acorde, que vai ser maior ou menor, com sétima maior ou sétima menor. Vamos lá. Nota Mi. Qual terça que eu vou usar? Vou usar a terça menor, porque a nota Sol é que faz parte da escala de Dó, Sol sustenido não faz. O Lá é a quinta. Qual das duas sétimas eu vou escolher? Vou escolher a sétima menor também, porque a nota Ré sustenido, que é a sétima maior, não faz parte da escala de Dó. Então, o nosso terceiro acorde é um Mi menor com sétima. Sempre que a sétima é menor, a gente não fala, por exemplo, Mi menor com sétima menor. A gente simplesmente fala Mi menor com sétima. Acho que eu já expliquei isso na aula sobre os acordes, também falei um pouquinho sobre isso na aula de escala cromática. Então, sempre que a gente vai fazer a notação, ou seja, o jeito da gente falar o acorde, escrever ele, quando a sétima é menor, a gente não fala que ela é menor, a gente simplesmente fala sétima. Quando é a sétima maior, a gente fala que é a sétima maior. Beleza? Formação de campo harmônico é só isso mesmo, tá? É uma regrinha simples para quem já entende bem de escala cromática, escala diatônica e formação de acordes, é bem tranquilo. Aqui eu tenho, então, uma tabela já com todo o campo harmônico da tonalidade Dó maior. Então, eu tenho aqui as notas da escala diatônica, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tenho todos os intervalos aqui, a terça maior, terça menor, as quintas, sétima maior e sétima menor. E eu marquei em azul aqui as notas que a gente escolhe. Então, o acorde Dó do campo harmônico de Dó maior, a gente já viu que é um Dó com sétima maior. O acorde Ré é um Ré menor com sétima. O acorde Mi é um Mi menor com sétima. O acorde Fá, então eu tenho a nota Fá, a terça maior, então é um Fá maior, e a sétima é a sétima maior, então é um Fá com sétima maior. O Sol é um Sol, Si é o acorde maior, né, a terça maior, o Ré é a quinta, e o Fá é uma sétima menor, então é um Sol com sétima. O Lá é um Lá com a terça menor, então é um Lá menor, com a sétima menor, então um Lá menor com sétima. E o acorde Si aqui, esse aqui é um pouquinho diferente. Veja só, até aqui, toda
todas as quintas, né, eu não precisei fazer nenhuma análise para ver qual que é a quinta que eu usaria, porque todas as quintas já fazem parte naturalmente da escala diatônica de Dó maior. Então todas essas notas aqui são da escala de Dó. E agora no acorde Si, que é o sétimo acorde do campo harmônico, que é o último acorde. Todo o campo harmônico são 7 acordes, porque são 7 notas, né? Eu sei que ele é um Si menor, porque eu vou usar a terça menor. Agora, eu tenho que ver qual quinta que eu vou usar. Eu posso usar a quinta natural dele? Não, porque Fá sustenido não faz parte da escala de Dó maior. O Fá dobrado sustenido. Fá dobrado sustenido tem som de Sol. Mas ele é um Sol? Não, não é Sol. Ele é um Fá dobrado sustenido. Então, o nome da nota que é importante. Então, qual nota que eu vou usar? Eu vou usar, no caso aqui, a quinta menor. Então, eu já sei que o meu acorde Si vai ser Si menor, por causa da terça menor. Vai ser um Si com quinta diminuta ou quinta menor. E a sétima menor. É um acorde um pouquinho mais complicadinho. Ó, é um Si menor com quinta diminuta ou quinta menor. Aí, o nome do acorde tanto faz. Lembra que eu falei que a sétima sempre vem antes, né? Então, Si menor com sétima com a quinta diminuta. Isso aqui é um acorde muito importante. Esse tipo de acorde aqui, ele tem até um nome específico, um nome abreviado que a gente fala que ele é meio diminuto. Eu vou ensinar isso melhor lá na aula sobre acorde diminuto, que é mais para frente aqui no nosso curso. Mas o acorde meio diminuto, que é esse menor com quinta diminuta, ele é muito importante, muito importante. Então, não despreze ele por ele ser um pouquinho diferente. Ele tem um som um pouco diferente também, mas ele é muito importante, tá? Então, esses acordes aqui, nessa sequência, formam o campo harmônico de Dó maior. Qualquer música em Dó maior vai seguir esses acordes aqui, basicamente. Pode ter um ou outro acorde fora da escala, mas logo em seguida ele volta para um desses 7 aqui. É muito difícil você fugir disso, muito difícil mesmo, tá? Pegue qualquer cifra de qualquer música do universo em Dó maior, você vai ver que vai seguir esses acordes. As sétimas não são obrigatórias, elas podem ficar mais bonitas ou não, aí você vai ter que experimentar. As tríades, elas funcionam normalmente, tá? Se você tirar todas as sétimas aqui, você tem um campo harmônico também, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior e assim por diante. Também é o campo harmônico, só que como eu expliquei, para fazer um campo harmônico completo a gente sempre usa tétrades. Tranquilo? Facinho, né? Qualquer coisa, se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo ou me manda uma dúvida pela mensagem aqui nos comentários ou me manda um e-mail também. Eu faço questão de responder todos os e-mails, tá? Então fique tranquilo que você vai ter a tua dúvida esclarecida. Beleza, um resuminho aqui. Como é que forma-se um campo harmônico? Primeira coisa, escreva, né, a escala diatônica da tonalidade. Se eu quero fazer um campo harmônico de Ré maior, vou escrever então Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, a escala diatônica de Ré. Depois eu vou transformar cada nota da escala em um acorde, que vai ter que respeitar as notas da escala diatônica, como a gente veio aqui, né? Eu não posso ter nenhuma nota fora da escala da tonalidade, no caso Dó aqui. Tá? Então, se você vai formar o campo harmônico de Ré, todos os acordes precisam ser compostos por notas da tonalidade, no caso aqui da escala diatônica de Ré. E por último, você faz uma tabelinha aqui e memoriza. No início é assim que funciona, tá? Se você memorizar os campos harmônicos, a sua chance de errar na hora de for tocar uma música sem cifra é muito, muito menor. Porque se a música é em Dó, você sabe que ela só pode ter basicamente esses 7 acordes. Qualquer coisa diferente disso é um acorde fora da escala, fora do campo harmônico, que normalmente a gente tem explicação, normalmente não, sempre existe uma explicação por que em alguns acordes que não fazem parte do campo harmônico eles se encaixam bem, mas via de regra você vai usar um desses 7 acordes aqui. Então a chance de você errar reduz muito. Porque em vez de você ter que pensar em 500 acordes diferentes, você vai ter que pensar só em 7. Beleza? Então memorizar os campos harmônicos no primeiro momento é importante. Depois, com o tempo, você não vai nem precisar pensar mais nisso. Eu falo isso por experiência. No início, a gente tinha que ficar decorando as cifras, depois decorando os campos harmônicos. Com o tempo, isso fica tão natural que você nem pensa mais, você simplesmente vai tocando. Se você conhece alguém que toca já de ouvido, que não precisa de cifra, pergunta para essa pessoa se ele precisa pensar muito no acorde. Normalmente não. Às vezes vai até errar aqui e ali, mas de forma geral você acerta. Beleza? Então essa é a regra básica para a formação de um campo harmônico. Eu trouxe aqui um exemplo de uma música muito conhecida, né? Um hino conhecido, O Grande é o Senhor, e eu alterei a tonalidade dele para Dó maior, só para a gente usar o nosso exemplo aqui. Então lembre-se que esses são os acordes do campo harmônico, são formados pelas notas da tonalidade, no caso Dó maior, e a gente consegue tocar a música inteira só com esses acordes.
Eu vou tocar aqui no violão rapidamente só para você ver como é que ficaria. O tom fica ruim para cantar porque ele fica muito baixo. Então eu não vou tentar cantar, tá bom? Mas eu vou tocar aqui só para você ver. Veja que a gente só tem acordes do campo harmônico de Dó. Então seria isso aqui, né? Ó. E repete, né? Veja que eu toquei os acordes aqui. Se você continuar lendo a cifra, você vai ver que só tem acordes do campo harmônico de Dó. Aqui eu não pus tétrades, né? São só as tríades para facilitar para você. Mas é perfeitamente possível tocar 99% das músicas, a maioria delas, só com o campo harmônico da tonalidade. Se a música muda de tom no meio do caminho, aí você tem que mudar o campo harmônico também. Mas via de regra, para músicas que não mudam o tom, você começa num tom e termina nele, né? Você vai respeitar o campo harmônico. Se você quiser tocar depois aqui o resto da música, você vai ver que fica perfeitamente, encaixa tudo, porque são acordes do campo harmônico. Beleza? Muito simples, né? Se você não quiser ter um spoiler aqui, para aqui a aula, vai treinar, vai escrever os campos harmônicos, mas agora eu vou dar um spoiler aqui só para facilitar a vida de vocês, caso você não queira ter trabalho ali para escrever os campos harmônicos. Existe uma regrinha, um macetinho, que é o macete do pulo, para você fazer o campo harmônico. O que você precisa para fazer esse macete? Só saber a escala diatônica, você não precisa saber a cromática. E como é que você vai fazer isso? Você vai escrever a escala diatônica 2 vezes. Veja que eu começo no Dó, vou até o Dó e depois vou até o Si aqui. Veja que eu também escrevi as notas aqui, né, com algarismo romano, só para facilitar, né, para não ter um número aqui. A gente chama cada nota da escala, quando a gente escreve com um número romano, a gente chama de graus da escala. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas aqui eu teria o primeiro grau da escala, o segundo, o terceiro e assim por diante. O grau nada mais é que a ordem daquela nota dentro da escala diatônica, beleza? Então você escreve a escala diatônica em 2 oitavas aqui, né? Eu tenho aqui a primeira oitava, depois eu tenho a segunda, e aí você começa a fazer pulos. Como assim, pulos? Assim, ó. Se eu vou formar o acorde Dó dentro da escala da escala diatônica de Dó, no campo harmônico de Dó maior, eu começo pelo Dó e eu pulo uma nota. Eu vou do Dó para o Mi, depois eu pulo mais uma, eu vou do Mi para o Sol, e depois eu pulo mais uma e vou do Sol para o Si. Se eu pegar essas notas aqui, ó, Dó, Mi, Sol e Si, isso daqui é o acorde Dó maior com sétima, maior. Tá? Lembra lá que a gente acabou de ver? Qualquer coisa, volta um pouquinho e você vai ver. Se eu fosse fazer isso para os outros acordes do campo harmônico, é a mesma coisa. Então, para formar o segundo acorde aqui, que é o acorde Ré, eu vou pegar o Ré, pulo Mi, vou para o Fá, pulo Sol, vou para o Lá, pulo Si e vou para o Dó. Se você pegar Ré, Fá, Lá e Dó, é o Ré menor com sétima. E assim por diante. Ó, Mi, Sol, Si e Ré. Isso aqui é o Mi menor com sétima. E você faria isso para todos os acordes. Então é um macetinho do pulo. Por que precisa ser em 2 oitavas? Porque veja que aqui ó, eu já passei da primeira, né? Mas até o último acorde aqui você tem todas as notas. Então vai fazendo esses pulos e você forma todos os acordes, tríades e tétrades do campo harmônico. Beleza? Bem facinho desse jeito, né? Não precisa saber escala cromática nem nada. Eu recomendo que você saiba, obviamente. Mas se você não quiser ou quiser fazer rapidinho, use esse macete aqui. E por último aqui, eu tenho aqui a lista de todos os campos harmônicos maiores, os principais pelo menos, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Mi bemol, Lá bemol e Si bemol, tá? Veja que aqui eu coloquei, né, aqui no primeiro acorde a sétima maior, nos outros aqui não, só para você ver que aqui é a tonalidade, tá bom? E no fim das contas, a gente tem um padrão, tá? Se você fez sozinho os campos harmônicos, você deve ter percebido que todo campo harmônico é assim, ó. O primeiro acorde é com sétima maior, é um acorde maior com sétima maior. O segundo acorde do campo harmônico sempre vai ser menor com sétima. O terceiro vai ser sempre menor com sétima. O quarto vai ser maior com sétima maior. O quinto acorde vai ser sempre um acorde maior com sétima menor nesse caso. O sexto acorde é um acorde menor com sétima. E o sétimo acorde é aquele acorde meio diminuto, que é um menor com sétima e quinta diminuta. Tá? Existe um padrão para os campos harmônicos maiores. Campos harmônicos menores é outra conversa. Tá bom? Então é isso, gente. O campo harmônico é muito simples. Se você aprender, eu tenho certeza que vai facilitar a tua vida e você vai começar a ficar independente das cifras. Na próxima aula eu vou falar sobre outro assunto
que complementa esse, e aí sim, você fica definitivamente aí preparado para tocar sensível. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deus te abençoe aí. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um grande abraço. Tchau, tchau.